Olha, só para vocês terem uma ideia, no próximo ano o governo federal pretende preencher cerca de 73 mil vagas para diversos órgãos. Vamos dar orientações para as pessoas que vivem se preparando para concurso e que buscam a tão sonhada estabilidade financeira. Uma das seleções mais esperadas é o concurso do INSS, segundo o levantamento realizado pela Federação Nacional das Associações de Servidores da Previdência Social. O déficit de servidores chega a 23 mil. O presidente do INSS afirmou que o edital deve ser publicado em 2022, antes das eleições. E para falar sobre toda a expectativa para esse concurso, para outros concursos também, a vida, a rotina dos concurseiros, eu estou recebendo ao vivo o professor Plínio Rocha, que está aqui no estúdio do Balanço Geral. Bom dia, seja bem-vindo à TV Atalaia e TV dos Sergipanos. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. A gente agradece sua presença aqui com a gente tão cedinho. Muita gente decide, traça a meta de virar concurseiro. E aí essa pessoa começa a estudar, ter disciplina, ritmo de estudo. Você é professor de alunos que sonham, né, em ser aprovados em concurso. Quando eles optam para essas horas de estudo, o que é que eles têm em mente? A estabilidade, né? Exatamente, Tamires. E em um primeiro momento é importante destacar o seguinte, que já para concurso público é uma decisão de vida. Por que a decisão de vida? Porque exige renúncia, exige muita dedicação. E quando nós falamos assim dedicação, tem a questão do tempo, a questão financeira, não é, que exige toda uma preparação para que esse sonho, na verdade, possa ser realidade. E aí, quando você fala questão financeira, é importante que essa pessoa que traçou, eu quero, a partir de hoje, passar em concurso público, ela tem que ter uma vida organizada para justamente disciplinar as horas de estudo. Você é professor, como é que você auxilia os alunos nessa organização e nessa disciplina com horários? Pois bem, Tamires, o primeiro ponto, na verdade, nesse aspecto, é justamente a candidata decidir qual área de atuação, qual área de preparação. Porque nós temos a administração pública bastante complexa, né, diversificada, então eu tenho que, em um primeiro momento, decidir a minha grande área. Se eu vou seguir, por exemplo, carreiras policiais, a parte de tribunais, Ministério Público, a parte, por exemplo, das carreiras administrativas, como é o caso do INSS, e a partir dessa definição, não é, organizar efetivamente os estudos. Essa disciplina de horário, então, é fundamental. Existe algo estipulado, por exemplo, eu preciso estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Tem essa orientação para quem estuda para concurso? Excelente questionamento. Você abordou um ponto muito importante, porque esse tipo de ritmo, ele é muito variável, depende muito, né, justamente da preparação prévia, justamente das condições até mesmo cotidianas de cada candidato, de cada candidata. Uma coisa eu posso afirmar, não existe, diremos assim, uma fórmula milagrosa para passar em concurso público. Não é? Mas aí, o que é que nós recomendamos sempre? Uma antecipação dos estudos. Você citou o caso do INSS, o concurso está previsto para o próximo ano. Não é que fé em Deus nós teremos esse certame, que é esperado há muito tempo. Eu que pretendo ingressar no INSS, por exemplo, já tenho que antecipar, já tenho que iniciar agora a minha preparação e aí impor uma carga horária bem considerável, bem interessante, tendo em vista, por exemplo, o nível, não é, dos candidatos que farão esse concurso. E tudo começa pela captação dos conteúdos, né? Como é que os alunos podem se preparar captando esse conteúdo e traçando a melhor metodologia de estudo? Exatamente. Em relação ao conteúdo, nós temos algumas variantes. Por exemplo, o nível do seu concurso e também a banca examinadora. Não é? É algo importante, algo interessante, porque eu sou professor de Direito Constitucional, eu sempre falo para os nossos alunos e nossas alunas, o conteúdo é o mesmo, né? A Constituição é a mesma, porém, a depender da banca examinadora, a forma de abordagem, a linguagem da banca, não é? Esses aspectos são diferentes e são fatores determinantes para um excelente desempenho. Então, é importante também conhecer a banca examinadora e, o principal, treinar, não é? Conhecer, não é, a banca resolvendo principalmente questões. Resolver questões. Vamos então, nós fomos às ruas saber quais são as principais dúvidas de quem sonha ser aprovado ou aprovada em um concurso público. Vamos ouvir as dúvidas da população. Bom dia. Meu nome é Gabriel Carvalho. Queria saber se existe alguma diferença entre fazer um concurso estadual ou federal, se tem alguma forma de preparação melhor, como seria. Olha aí, a pergunta interessante dele. Qual a diferença entre o concurso estadual e o federal? Quais são os critérios de exigência? Na preparação, exige uma preparação diferenciada? Pois bem, Gabriel, obrigado pela participação. Sua pergunta muito boa.
O que acontece? Dentro da esfera federal e dentro do Estado, por exemplo, nós temos diversos cargos. Geralmente, Tamires, os concursos da área federal, eles demandam uma preparação maior e assim, de longo prazo, por quê? Por um detalhe importante. Não é? Nos concursos federais nós temos uma maior quantidade de inscritos, por exemplo. Então, consequentemente, nós temos aí um nível de candidatos, um nível de preparação, a concorrência maior. A concorrência é maior, exatamente. Não é? Nosso exemplo é o concurso do INSS, que será um concurso nacional. Teremos aí provavelmente vagas em todos os estados, então os candidatos e candidatas esperem na esfera federal, de uma forma geral, um nível de exigência maior, inclusive no âmbito das provas, no âmbito da abordagem das provas. Tem mais pergunta, então? Vamos às ruas, ouvir a população, saber os questionamentos. Bom dia. O meu nome é Luiz Anselmo e eu queria saber qual é o erro mais comum dentre os candidatos que fazem o concurso. Quais são os erros mais comuns? Muito bem, Luiz Anselmo. O que acontece? O erro mais comum, eu vou destacar a ausência de disciplina, a ausência de planejamento. Não é? É aquela coisa, Priscila, não é apenas... Tamires, desculpa. Não é apenas você estudar, é você saber estudar. Eu costumo falar o seguinte, que não passa em concurso público necessariamente quem estuda mais, passa quem estuda melhor. E entre estudar mais e estudar melhor, nós temos aí uma diferença considerável, temos aí algo que é determinante, de fato, para a aprovação. Então, principalmente a questão do planejamento e um outro ponto importante, seleção de material. Não é? Porque a depender do conteúdo que você estuda, não é? Pode ser um conteúdo legal, mas para aquele tipo de concurso, para aquele tipo de banca examinadora, pode ser que não seja algo viável. E aí é importante ter até um professor, uma orientação de quem já presta provas para concurso há muito tempo, para orientar no sentido de qual embasamento de conteúdo eu devo buscar, como deve ser esse estudo, qual conteúdo eu devo priorizar, né? Vamos então, chamar a nossa repórter Aline Aragão, vamos falar agora sobre vagas de emprego. Ela está no centro da capital neste momento e vai trazer para a gente as vagas de emprego disponíveis hoje. Então, o balanço geral assim é popular. A Aline Aragão está no centro da cidade, interagindo com as pessoas, buscando informação para trazer para a gente, né, Aline? Nós estamos hoje falando sobre concurso. Muita gente sonha com a estabilidade oferecida aí após a aprovação em um concurso, mas também muita gente sonha simplesmente com um emprego. Por isso que a gente não vai deixar de dar diariamente essas vagas de emprego. Conta pra gente quais são as informações e as vagas disponíveis hoje, por favor. Isso mesmo, Tamires. E a Fundat tem vagas aqui diariamente aí para a população. Hoje a gente vai conversar com a presidente, Edivaneide Lima, que já está aqui ao meu lado, para saber quais são as vagas disponíveis para hoje, terça-feira. Eu soube que tem 9 vagas aí. Quais são as áreas? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia aos telespectadores da TV Atalaia. Mais uma boa notícia, 9 vagas hoje, terça-feira. Temos 2 vagas para mecânico que tem experiência em máquinas de costura, 1 vaga para vendedor, 1 vaga para confeiteiro, 2 vagas para confeiteiro. E temos 5 vagas de auxiliar de limpeza para pessoa com deficiência. A Fundat traz diariamente essas oportunidades de emprego. Para participar tem que fazer o cadastro, como é que faz? Normalmente a gente tem aqui um serviço de cadastro de currículo, sempre, né? Assim que a gente recebe essa oferta de vagas pelos empreendedores, pelos empresários, a gente vai no nosso banco de dados e aí vê, de acordo com o perfil da vaga oferecida, a gente encaminha 3 vezes mais o número que o empregador está necessitando. E aí faz a seleção e, com fé em Deus, será inserido no mercado de trabalho. Com certeza. Tamires, você está falando aí sobre a importância de estudar, de se preparar antecipadamente para quem vai participar, para quem quer fazer um concurso público, para o mercado de trabalho, para quem quer concorrer a uma vaga, não é diferente. A qualificação é fundamental. E a Fundat também tem qualificação e hoje, uma novidade, aí estão sendo abertas inscrições para mais de 1.000 vagas em oficinas online. Exatamente. São 11 oficinas, né, online. Cada turma, cada sala abrigará 100 pessoas, e aí a gente quer dizer que estamos lançando hoje essas vagas e os cursos começarão segunda-feira, dia 4. Né? Temos cursos de recepcionista, de educação financeira, de marketing pessoal, enfim, todas as opções, as 11 oficinas vocês encontrarão na nossa página, no Fundat Aracaju. Lá você encontra na bio o formulário que você pode se inscrever
e efetivar a sua vaga. A gente quer dizer também que todas as oficinas darão direito ao certificado. Mas tem oficina presencial também, tem curso presencial também? Curso presencial. Nós temos curso presencial de educação empreendedora, né, porque depois que a gente qualifica, tem muitas pessoas que não têm um perfil de ser empregado, tem um perfil de ser empreendedor. Então, a gente está oferecendo esse curso presencial de educação empreendedora para você adquirir as suas técnicas, né? Porque às vezes você sabe vender, sabe até fazer o seu produto, mas a dinâmica, né? Não tem as técnicas de educação financeira, de fluxo de caixa, né? Estoque. Então, isso tudo o candidato verá nesse curso de educação empreendedora. Que maravilha. Agora, olha só, Tamires, antes de você chegar para apresentar, para concorrer a uma vaga, você precisa ter seus documentos em dia. E eu vou chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo aqui atrás de mim, vou pedir para o Sérgio mostrar uma fila, as pessoas estão começando a entrar agora, toda essa movimentação aqui, lá dentro também já tem muita gente, Tamires, é que a Fundarte passou a emitir a carteira de identidade, uma novidade que agradou principalmente para quem, olha só como é prático, né? Você vem ao centro, vem aqui na Fundarte, agora lembrando, tem que ter agendamento. Exatamente, né? Desde ontem, né, na sexta-feira passada, firmamos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, quando veio a necessidade de descentralizar a emissão de carteira de identidade, porque a demanda reprimida é muito grande, né? Então, a Fundarte está oferecendo aqui no centro, né, desde ontem, emissão de carteira de identidade de forma gratuita. O que é que precisa? Precisa que você esteja no cadastro único, né? Todas as pessoas que estiverem no cadastro único estão aptas a vir aqui e fazer a sua carteira de identidade de forma gratuita. E já tem uma previsão de ampliar esse serviço, não vai ficar somente aqui na sede? Exatamente. A partir de segunda-feira, dia 4, estaremos 2 unidades da Fundarte, uma no bairro Santa Maria, na Zona Sul, e na Zona Norte, na nossa unidade de qualificação profissional, no Santos Dumont. É isso, muito obrigada pelas informações e pela participação. Viu quanta informação, Tamires? Oportunidade, qualificação profissional e também prestação de serviço. É com você. Ah, maravilha, Aline. Inclusive, muita gente estava sentindo dificuldade, né, de tirar a carteira de identidade no outro órgão já que é tradicional fazer isso. Então, uma excelente notícia é essa que você trouxe aqui. Você que pretende aí buscar um emprego, mas está sem documentação, vai na Fundarte e aí você emite sua nova carteira de identidade e já se candidata para uma vaga. Perfeito, Aline, obrigada pelas informações. E aqui a gente continua conversando com o Plínio, ele que é professor, tem experiência da aula para concurseiros. Agora falando sobre os editais, as perspectivas daqui para frente, quais são? Pois bem, Tamires, nós teremos agora, no mês de dezembro, por exemplo, a aplicação da prova do concurso da Câmara Municipal de Aracaju. E para o próximo ano, temos aí o grande concurso do INSS, tão esperado concurso do INSS. Temos perspectivas também na área policial, por exemplo, Polícia Civil da Bahia, Polícia Civil da Paraíba. Então, no que pese concursos em estados diversos, não é hoje o concurseiro, que é concurseiro, na verdade, diríamos assim, ele está diversificando, inclusive, não é o local de prestação do concurso, tá bom? Além, claro, por exemplo, na área dos tribunais e Ministério Público, que temos boas perspectivas para o próximo ano. E as aulas? Muitos têm procurado aulas, além das horas de estudo em casa, aulas mesmo que orientam essas pessoas? Exatamente. A procura é muito alta em qual sentido? Porque hoje o concurso não é apenas a questão do conteúdo, mas também até mesmo a questão psicológica, a questão da organização. Enfim, então nós professores, nós repassamos também essas orientações. Por exemplo, no dia da prova, qual deve ser sua postura, não só em relação a questões importantes em relação à documentação, mas também a questão psicológica, a preparação prévia, a preparação física, a preparação, enfim, psicológica, tudo que envolve, né, todos os fatores, na verdade, que contribuem para que o candidato e a candidata façam uma excelente prova. Verdade. Tem gente que passa anos estudando, mas também quando passa tem uma certa tranquilidade, né, Plínio? Vamos então às ruas ouvir mais perguntas, mais dúvidas da população. Quadro Emprego Já. Bom dia. Meu nome é Luan Carlos e eu gostaria de saber quantas horas por dia eu precisaria me dedicar para ter chance de passar em um concurso. Quantas horas por dia de dedicação? Básico, assim, para começar no ritmo. Pois bem, muito obrigado, Luan, pela pergunta. Então, Tamires, retomamos aquele ponto que é algo muito variável, mas o que é que eu posso adiantar, o que é que eu posso afirmar para os nossos candidatos e candidatas? Utilizem, usem o máximo, a disponibilidade máxima que o candidato tiver. Sempre, na verdade, priorizando, por exemplo, aquelas disciplinas que são comuns,
Quais disciplinas comuns? Aquelas que são abordadas praticamente em todos os concursos. Português, informática, na parte de direito, direito constitucional, direito administrativo. Por quê? Se eu tenho essa preparação, se eu formo essa base, quando o edital que eu estou esperando ele é publicado, a minha preocupação, diríamos assim, será o quê? Trabalhar aqueles pontos que são novos, aqueles pontos que, tipo assim, que a banca examinadora ela apresentou de forma, até mesmo de forma surpreendente, tá bom? Então é importante você utilizar a sua capacidade máxima, diríamos assim, disponibilidade e justamente direcionar em um primeiro momento para essas disciplinas que são comuns. É por isso que muita gente que decide estudar para concurso faz várias abdicações, renuncia muitas atividades de lazer por até longos anos, né? Exatamente. É uma jornada de renúncia, porém é importante destacar o seguinte: muitos alunos me perguntam, professor, então vou precisar entrar em uma fase de isolamento total, não abdicar 100% da família, enfim, não façam isso. Não é tudo bem que exige uma dedicação maior, porém, não é esse suporte familiar, esse suporte dos amigos, enfim, esse tipo de conduta também, esse tipo de ambiente, diríamos assim, também é fundamental, também é determinante. Faz também um bem enorme para a saúde mental, para a saúde emocional, essa sociabilização, né? Vamos então à próxima pergunta. Quadro Emprego Já, bom dia. Meu nome é Larissa de Jesus Santos, é a primeira vez que eu vou fazer um concurso público e aí eu gostaria de saber uma dica para quem vai fazer agora, pela primeira vez. Bom dia, Larissa, desde já sucesso aí nessa jornada. O que acontece, Larissa? Você deve, em primeiro momento, escolher, verificar, por exemplo, quais são as perspectivas de editais e a partir dessa listagem, você, na verdade, escolher uma carreira e começar a selecionar um bom material, elaborar o seu planejamento, procurar um bom curso, seja ele presencial ou até mesmo online, destacando, Tamires, que hoje a modalidade online vem ganhando aí um destaque no nosso universo concurseiro, justamente devido à questão das facilidades, e agora isso ficou em evidência com a questão da pandemia. Então, selecionar um bom material, selecionar a sua carreira e procurar um bom curso preparatório em termos de orientação. Como é que está a disponibilidade de vagas em concurso público para pessoas com deficiência? Pronto, excelente questionamento. Inclusive, Tamires, queria destacar aqui e parabenizar a Caixa Econômica Federal, que publicou recentemente um edital de concurso público exclusivo para pessoas com deficiência. Parabenizar a Caixa Econômica, é uma política bem interessante, justamente de inclusão. O que acontece? No âmbito da administração pública, a depender se o concurso é federal, estadual, municipal, cada esfera tem uma porcentagem determinada para pessoas com deficiência. Então, por exemplo, no âmbito da administração pública federal, esse quantitativo pode chegar até 20%, mas aí, a depender do estado e do município, o que acontece, nós temos essa variação de reserva. Mas, de uma forma geral, o que é que nós podemos aí destacar? Que, via de regra, é uma determinação legal para que eu tenha vagas para pessoas com deficiência em praticamente todos os cargos da administração pública. Exatamente isso. Inclusive, nós recebemos uma interação aqui do Luiz Carlos, ele é telespectador assíduo do Balanço Geral Manhã, presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, e aí ele questiona por que, na maioria das vezes, só há disponibilização de vagas para, por exemplo, serviços gerais? Por que não há disponibilização de vagas para pessoas com deficiência em diversas outras áreas? Pois bem, Luiz Carlos, nesse caso o que acontece, conforme eu falei agora há pouco, de uma forma geral, nós temos uma determinação da lei, principalmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para a reserva de vagas para pessoas com deficiência, e aí no caso dos conselhos, por exemplo, eles assumem uma função importante, porque se porventura for publicado um edital, aquele cargo for compatível em ser ocupado por pessoas com deficiência e eventualmente não ocorrer essa reserva, é importante acionar, por exemplo, o Ministério Público, que é o Ministério Público irá adotar as providências cabíveis em relação a isso, seja o MP estadual ou então o Ministério Público Federal, se o concurso for da esfera da União. Ok, Plínio, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Plínio Rocha, professor, trazendo orientações para os concurseiros de plantão ou para quem tem o objetivo de prestar concurso público pela primeira vez e sonha aí com a estabilidade. Obrigado pela presença, pelas orientações aqui com a gente. Por nada, disponha sempre também. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Bom dia.